Sinto-me honrado por estar chegando aos lares daqueles que estão sintonizados com a primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Foi-me dado a tarefa de fazer comentários sobre a lição do dia de hoje, a 12ª lição do trimestre. Nesse trimestre, o quarto trimestre do ano de 2022, estamos estudando sobre as cartas paulinas aos Tessalonicenses, a Timóteo, Tito e Filemon. Hoje, dia 18, nós temos a palavra, o assunto está pautado, fundamentado, melhor dizendo, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2 e capítulo 3. Eu vou ler o texto para fazermos o comentário a seguir. Capítulo 2, versos de 1 a 15, que diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santos, não caluniadoras, nem dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos mancebos a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porém, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e plenamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da Igreja do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Essa é a palavra de Paulo ao seu filho na fé, Tito, melhor dizendo. Da obra evangelizadora, o anúncio da graça salvadora de Cristo deve ser prioridade. As pessoas precisam saber que ela manifesta, trazendo salvação para todo aquele que crê. Sua mensagem de amor está disponível para toda a humanidade. Quando nos lembramos do apóstolo João escrevendo, do capítulo 3, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Na realização de um ministério, é imprescindível que esta mensagem de grande valor seja anunciada com fidelidade a todos que estão à nossa volta. Aqueles que forem alcançados pela graça de Deus devem ser ensinados a deixar seu modo antigo de viver e andar em novidade de vida. Uma vez o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque este é o verdadeiro culto racional. É bem verdade que nós temos a nossa natureza humana, que muitas vezes ficamos lutando para que ela não sobreviva ou não se sobreponha sobre a nossa identidade espiritual. E o conselho que Paulo dá a Tito é que ele tivesse esse tipo de cuidado em exortar com amor àqueles crentes. Ressalvando que naquela ocasião, na igreja primitiva, os convertidos, eles eram oriundos do judaísmo. Eles estavam apegados àqueles costumes da lei mosaica. E havia necessidade de falar para eles a respeito da graça salvadora que o Senhor Jesus Cristo nos deu através do arrependimento dos nossos pecados e garantindo nós a vida eterna. O convite de Deus para renunciar das coisas que não convêm para a vivência em sabedoria e em justiça e com ação piedosa. Neste estilo de vida, os discípulos de Jesus devem seguir atuando no mundo, esperando que um dia o seu rei virá para consumar todas as coisas e presentear com a salvação que aqueles que o amam. Esta esperança é possível por aquele que faz por nós, entregando a sua vida na cruz do Calvário para nos redimir do pecado. Quando nós nos convertemos, nos tornamos novas criaturas. E a Bíblia nos ensina que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Por isso é necessário o esforço para sair daquele estado natural do homem que somos para o crente que precisamos ser. É um exercício que tem que ser feito diariamente. E para que isso aconteça, existem duas formas que eu gostaria de sugerir para os irmãos. A leitura da Bíblia, não somente em razões especiais, mas fazermos isso naturalmente todos os dias, e a oração, pedindo ao Senhor que nos aceite, que nos ajude a termos a visão do seu querer para as nossas vidas. A maravilhosa graça de Deus. Do capítulo 2, no verso 15, nós já lemos, o segundo capítulo da carta é finalizado com a exortação de Paulo a Tito para que o jovem pastor priorize o anúncio dessas verdades em seu ministério. Também deve ser em amor exortar e repreender. A exortação aqui não tem um sentido de chamar a atenção para dizer está errado. Exortar aqui é lembrar que é preciso que haja uma renúncia do nosso estado natural de pessoas para a nossa situação de crentes, que dependemos da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Paulo recomenda às igrejas plantadas na ilha de Creta que não menosprezem a atuação de Tito com ensino, exortação e repreensão dentro das necessidades encontradas. O exercício do ministério eficaz passa pela sensibilidade espiritual em ensinar em todas as circunstâncias, exortar e repreender quando necessário. Tudo isso sob a autoridade divina. Agora, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo de 1 e 2, que diz o seguinte: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens.
Esse é um exercício difícil de ser cumprido. E eu volto a dizer, para que isso seja possível, temos aquelas duas regras que eu coloquei há pouco. Leitura da palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos despertados a vivermos uma vida de intimidade e de dependência da inspiração da palavra, que é viva e traz para nós a necessidade de uma mudança nos nossos pontos de vista pessoais. E a segunda regra é a oração. Quando nós oramos, nós sentimos que a presença de Deus está tomando conta, e mesmo que nós não saibamos dizer, Ele entende a intenção dos nossos corações e nos conforta. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. A vida cristã exige de cada pessoa uma mudança de comportamento. Porque as pessoas, quando vêm para a igreja, elas querem encontrar em cada um de nós uma vida que dê para elas motivação, exemplos, para que elas possam acompanhar e se parecerem conosco. Nós não podemos esquecer disso. Quando alguém vem para a igreja, ela vem intencionada a ver como se comportam os crentes, se a vida que eles têm se ajusta à mensagem que eles pregam com a palavra. E é importante ressaltar isso. É mais importante viver do que falar. Muitas vezes a nossa vida não está afinada nesse diapasão de que o que nós dizemos, nós praticamos. E as pessoas que vêm para a igreja, elas vêm ávidas de encontrar na igreja aquilo que nós dizemos que é o primeiro céu. Então, se nós temos um comportamento ajustado nessa dimensão, naturalmente vamos ser exemplos vivos para as pessoas que vamos com elas nos relacionar. Nós não podemos ter uma atitude que seja diferenciada daquela que nós pregamos, que ensinamos para os outros, a partir de nós, nas nossas casas, nas nossas relações de família, nas nossas relações em sociedade. Precisamos fazer prova de que fomos transformados pela graça maravilhosa do Senhor. E as pessoas que vêm, elas querem encontrar na igreja esse ambiente acolhedor, aprazível, onde todos nos tratamos com respeito, olhando para as pessoas sem fazer pré-julgamento do que elas são. Nós temos que ter esse tipo de cuidado na nossa conduta, porque nós pregamos e precisamos que as pessoas que ouvem a nossa pregação acreditem nela. Se a nossa pregação está ajustada com a nossa vida, essa situação ela é aceitável. Mas quando temos mudança de comportamento naquilo que dizemos e não provamos que aquilo é verdade, as pessoas vão ficar decepcionadas e a nossa missão não fica sendo cumprida segundo a ordenança do Senhor. Eu vou terminar dizendo na conclusão o seguinte: a carta é finalizada com a orientação importante sobre a necessidade da continuidade de frutificação na obra do Senhor. Paulo enfatiza que os crentes aplicados à prática de boas obras no seu dia a dia, com naturalidade darão frutos. Além de atender às necessidades da obra do Senhor, com o exercício de boas obras, a frutificação acontecerá. Assim, o apóstolo envia cumprimentos com aqueles que estão com ele na obra, deseja que a graça de Deus seja sobre a vida de Tito e de todos os cristãos engajados na obra do Senhor. Essa é a nossa palavra, que ela possa confortar os corações de todos nós e que nós aprendamos a viver dependentes da palavra de Deus. Que esse mesmo Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos.